Oi, pessoal! Então eu vou apresentar aqui para vocês um mapa mental onde a gente vai falar um pouquinho sobre a prova do BCBA. Então, como que é, quem que pode fazer, como que é essa prova, essa questão de horas. Então eu fiz um mapa mental para poder explicar um pouquinho com um pouquinho mais de detalhes para vocês e para ficar visualmente mais fácil de entender. Esse é um tema que gera muita polêmica, esse é um tema que gera muita desinformação. E antes da gente passar qualquer informação para frente, a gente precisa ir estudar um pouquinho e checar na fonte. E nesse caso, se a gente está falando de BCBA, a nossa fonte é o quê? É o site do BACB. Vamos aprender como é que acessa o site do BACB? Você abre uma abinha do Google, você coloca aqui BACB, ABA, né? Aba, e aparece aqui, Behavior Analyst Certification Board, né? Então, esse aqui é o site da BACB. Aqui você pode encontrar todas as informações que fala sobre essa certificação, né? Então, aqui você encontra como que você se torna um BCBA. E aqui são os níveis, né? Nós temos os RBTs, que seriam os nossos ATs aqui do Brasil, os nossos mediadores, os nossos professores de apoio. Então, pode ser qualquer pessoa com high school. O que é o high school? É o nosso ensino médio, tá? Você pode ser um BCABA, esse A maiúsculo, que tem um nível de bacharelado. Então, para ser um BCABA, você precisa ter um nível de bacharelado. Fazer a provinha tem os requisitos. E aqui o mais falado, o mais famosinho é o BCBA com todas as letras maiúsculas, que para você fazer ele você tem que ter um nível de mestrado. É sobre ele que a gente vai falar hoje. E o BCBA-D, que você tem que ter um nível de doutorado. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre esse cara aqui super famoso. Então aqui você vai conseguir acessar todas as informações aqui no site da Board. É um site muito rico para você realmente checar na fonte tudo o que se fala sobre certificação, né, de analista do comportamento. Lembrando, pessoal, que essa certificação não é válida no Brasil, tá certo? No Brasil, nós não temos uma certificação. Essa é uma profissão relativamente nova, especificamente o analista do comportamento voltado para a área de aplicada, o que vem sendo utilizado hoje, com foco no autismo, com foco nos transtornos do desenvolvimento, é algo que já existe há muitos anos, especialmente nos Estados Unidos, é um campo de estudo já muito antigo. Porém, essa questão de regulamentação de profissão ainda é uma coisa que no Brasil ainda está muito embrionária e que nós ainda precisamos pensar, amadurecer ideias, discutir respeitosamente com os colegas e ver qual é a melhor saída para o nosso país dentro da realidade brasileira. Porque, gente, isso aqui é maravilhoso, é um sonho que foi feito para um país de primeiro mundo. Infelizmente, nós não somos primeiro mundo. Então, nós queremos incorporar aqui algo que não foi feito de acordo com a nossa realidade, que começa desde a graduação, com todo o nosso sistema de ensino. É um pouco complicado, mas é importante que a gente conheça para a gente aprender, para a gente poder pegar o que tem de melhor aqui, né? Pegar o que tem de melhor lá fora e trazer e adaptar para a nossa realidade do nosso país, tá? Então essas são as considerações. Vamos falar então de prova de BCBA. Vamos lá, qual que é o critério de elegibilidade? Então, pera lá, Vou tampar aqui para vocês não quererem ficar lendo antes de eu falar. Veja bem, nós temos 3 opções para se tornar um BCBA, tá? Nós temos 3 opções que quando a gente quer se tornar um BCBA, nós temos 3 opções para a gente poder escolher. A primeira opção é a opção mais comum. Que opção é essa? Deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar aqui. Quando abre de uma vez. Nós temos 3 opções.
A primeira opção é quando eu preciso ter um diploma aceitável de uma universidade acreditada, a gente vai falar mais sobre isso. Eu preciso completar um coursework em análise do comportamento, a gente vai falar sobre isso. E eu preciso ter a prática supervisionada em análise do comportamento. Essa é a primeira opção. A opção 2 é eu ter um diploma aceitável, é eu ter uma posição de tempo integral em uma faculdade em análise do comportamento aplicada e que eu tenha na minha prática pesquisa e ensino. E eu tenho que ter a prática supervisionada em análise do comportamento. A opção 3, eu tenho que ter um diploma de doutorado aceitável, então a board precisa aceitar o meu diploma, concedido há pelo menos 10 anos, e eu preciso ter pelo menos 10 anos de experiência de pós-doutorado. Então, isso aqui tem as especificidades de cada um. Eu não vou focar nessa opção 2 e 3, porque elas são as opções menos comuns para a realidade de todo mundo, inclusive nos Estados Unidos, tá? A nossa opção mais comum é aqui a opção número 1, tá? Vamos falar de que é um diploma aceitável de uma universidade acreditada. Veja bem, eu preciso ter um diploma de mestrado ou doutorado com um campo de estudo de educação, análise do comportamento ou psicologia. Então, para que eu possa ser elegível para poder fazer a prova, eu preciso ter um diploma de mestrado ou doutorado, e o meu mestrado ou doutorado, ele tem que ser no campo de estudo educação, análise do comportamento ou psicologia. Mas aqui vai uma observação muito importante a isso aqui, ó, diploma de mestrado ou doutorado. O ensino nos Estados Unidos é diferente nosso do Brasil. Então, aqui no Brasil nós temos pós-graduação stricto sensu e lato sensu. Então, nós temos... O que é pós-graduação stricto sensu e lato sensu? Nós temos as especializações, né, que são as lato sensu, stricto sensu são os mestrados e os doutorados. Nos Estados Unidos, esses mestrados aqui, esses que são chamados de masters, esses carinhas aqui, muitas vezes se parecem muito com a nossa pós-graduação aqui do Brasil, a nossa especialização. Então, eu honestamente não sei dizer para vocês, e não conheço ninguém que tenha tentado mandar um diploma de especialização, de pós-graduação em uma dessas áreas aqui, para ver se a board aceita. Você precisa mandar para poder fazer, para ver se eles vão reconhecer o seu diploma como um master, tá certo? É o que eu pretendo fazer com a minha pós de análise do comportamento, para ver se vai ser aceita. Eu conto para vocês, como tudo que eu faço, eu quero divulgar para ajudar mais pessoas. Então, aguardem as cenas aí dos próximos capítulos. Universidade acreditada. O que acontece? O que são as universidades acreditadas? Nós temos nos Estados Unidos uma lista que é o Conselho de Acreditação de Educação Superior. Então, é da legislação deles. Então, as universidades lá que estão nessa lista desse conselho, provavelmente esse Conselho de Educação Superior deve ser como o nosso MEC aqui, muito melhorado, né? Mas, enfim, então, isso aqui para quem estuda nos Estados Unidos. E uma universidade acreditada fora dos Estados Unidos, o que a gente tem que fazer dentro da board, né, para fins de prova, para fazer a prova do BCBA? Solicitar uma avaliação preliminar do nosso diploma, tá? Então, a gente precisa solicitar uma avaliação preliminar do diploma. Qual diploma? Tenta mandar uma especialização, tenta mandar ou o seu diploma de mestrado, só que o nome do seu diploma tem que incluir educação, análise do comportamento ou psicologia. Somente para essas 3 áreas, tá certo? Você vai solicitar a avaliação preliminar do diploma. Você pode solicitar essa avaliação preliminar de 2 formas, por equivalência e por campo de estudo. Como que é por equivalência? É um tipo de avaliação que vai determinar se esse diploma que foi obtido fora dos Estados Unidos é de uma instituição qualificadora. E eles vão ter lá os parâmetros, o que é uma instituição qualificadora, ok?
E você pode solicitar por campo de estudo, que é o que eu imagino que as pessoas fora do Brasil mais façam, que é um tipo de avaliação que vai determinar se o seu campo de estudo do seu diploma vai de encontro com as exigências necessárias que a board pede. Então é feito um processo, você paga $100, né? Você tem que mandar todo o material em inglês. Agora, eu não sei se tem que ser uma tradução juramentada, eu faria juramentada para não dar nenhum tipo de problema. Tá? Mas eu não consegui achar essa informação, então provavelmente é uma informação que a gente tem que mandar um e-mail para lá ou ligar lá para saber. Aí você tem que preencher um formulário no site, tá? E esse campo de estudo tem que ser psicologia, educação ou análise do comportamento aplicada, tá? Análise do comportamento. Então, esses aqui são as duas formas de pessoas que estudaram fora dos Estados Unidos tentarem com que a board reconheça o seu diploma como aceitável, tá? Então você, segundo a board, o seu diploma, você foi lá, mandou, você tem um diploma aceitável como um master. Ótimo, você passa para a segunda fase. Qual que é a segunda fase que você tem que completar? Você tem três requisitos. O primeiro é o diploma, o segundo é completar um coursework em análise do comportamento e o terceiro é a prática supervisionada. Então, você completou a primeira fase, que é o diploma. Você conseguiu que o seu diploma seja reconhecido pela board. Ótimo. Agora, você tem que completar um coursework em análise do comportamento, tá? Esse coursework, como que é? É um coursework que deve vir de uma instituição qualificadora, então existem as instituições que são qualificadas aí dentro da board, né? Tem que cobrir uma lista, que é essa quarta lista, task list. É uma lista onde tem todas as disciplinas, todos os conteúdos que um bom analista do comportamento deve dominar e deve saber. Então, eles estão na quarta, mas eles já publicaram a quinta task list, que, se eu não me engano, vai estar em vigor a partir de 2022, então já foi publicada. Tá? Então, o que acontece? Ela tem que completar um coursework vindo de uma instituição qualificadora, então as instituições elas se qualificam junto à board. Ela deve ter a alocação de conteúdo do curso, tá? Então, o conteúdo do curso tem que bater aqui com essa quarta task list, ok? E esse coursework deve vir de uma sequência de curso verificada, VCS. Mas outros courseworks podem ser aceitos. Ou seja, a board vai analisar, será que a sua grade está de acordo com o que é preciso, com o que a board exige? Eu sou dona de um instituto. Eles vão verificar se o meu instituto, se esse coursework que nós estamos promovendo, ele vai de encontro aí com as exigências da board, tá? Então, estes serão analisados através de uma solicitação junto à board, aqueles que não são instituições já qualificadas de acordo com a board. Então, eles podem aceitar outros, tá? Então, necessariamente, você não necessariamente precisa já fazer de uma instituição que seja qualificadora. Eles podem analisar o seu coursework e ver que está dentro das exigências do que eles pedem. Tá? Então, esse é o segundo. Esse coursework é um curso de 270 horas, ok? Então, esse curso de 270 horas é um curso que você precisa, é o considerado coursework, né? É o curso que você precisa é a segunda exigência aí para você estar apto a realizar a prova. A terceira exigência é a prática supervisionada em análise do comportamento. O que acontece com essa prática supervisionada? Deixa eu fechar aqui, senão fica muito confuso. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui só com essa prática supervisionada agora. A prática supervisionada, o que acontece? Existem 3 tipos de categorias para cada um dos critérios. São específicos. Então, nós temos 3 tipos de categorias e dentro de cada categoria são critérios específicos. Aqui, eu foquei com vocês na supervisão de campo independente. Então, eu sou um profissional, eu trabalho, eu tenho os meus clientes e eu vou atuar como analista do comportamento sob supervisão, contando as minhas horas aí para que eu possa estar apto a fazer a prova.
Quantas horas de experiência? 1.500 horas de experiência. Igual piloto de avião, precisa ter não sei quantas mil horas lá. Aqui, para você ser um analista de comportamento, você precisa de ter 1.500 horas para você poder fazer a prova da board, né? Não para você ser um analista do comportamento, para você fazer a prova da board, ser um BCBA, tá? Então, o que acontece? Você precisa ter 1.500 horas de experiência. Você tem que ter uma duração do período de supervisão de 2 semanas. Então, você não pode passar mais que 2 semanas sem ter supervisão. Mínimo de contatos por período de supervisão, 1 período. Você precisa ter pelo menos contato com o seu supervisor por 1 período. Quantidade mínima de supervisão por período, 5% total das horas. O que você tem que respeitar? Você não pode ter menos de 10 horas por semana, mas você também não pode ter mais que 30 horas por semana. E nessas horas já está incluído o seu tempo de supervisão por semana, tá? Então essas aqui são as exigências de horas, ok? Você precisa ter uma data de começo e fim de supervisão por um período que não pode extrapolar 5 anos. E para você, quando que você pode começar a supervisão? Você pode começar a supervisão depois que você tiver começado o seu coursework. Você precisa ter passado num módulo que tem lá no site da board aqui, ó. Nesse site aqui, você faz a sua conta, tem um módulo aqui que é um módulo que mostra que você está apto para começar, tá? Ter passado então no módulo da board sobre treinamento feito no site e você precisa ter um supervisor qualificado. Esse supervisor, ele não só precisa ser um BCBA, como o próprio supervisor, ele precisa se submeter a algumas regras para ser supervisor. Então, em termos de treinamento. Tá? Então, lá no site da board também tem a lista de supervisores. E é aconselhado que você não tenha só um supervisor, que você não complete as suas 1.500 horas com um supervisor só, mas que você tenha várias e que sejam em diversas áreas de atuação, para que você possa enriquecer aí o seu trabalho. Tá certo, pessoal? Então, o que acontece? Vamos falar aqui de algumas observações. Então, isso aqui é para você, aqui ó, isso aqui é para você poder fazer a prova, tá? Depois chega a fase em que você precisa fazer a prova, que eu não vou entrar no mérito agora de como é a prova, tá? Mas é uma prova complexa, não é uma prova fácil de se passar, mas extremamente possível. Várias pessoas conseguem, basta estudar. Só que só para você poder fazer a provinha, você precisa cumprir aí com todos esses critérios aqui de elegibilidade. Vamos fazer algumas observações? Olha aqui. Esse diploma de mestrado ou doutorado, o que acontece? Existem várias instituições que possuem programas de mestrado online. Isso mesmo que você ouviu, pela internet. Olha aqui essa lista aqui maravilhosa que nós temos de guias de programas de análise do comportamento. Então, aqui você tem uma lista de 40 dos melhores programas de análise do comportamento online. Olha aqui a palavrinha online, que bonitinha. Em 2018. Então, você tem aqui Simon's College, Pepperdine University, NWU, muito famosa essa mocinha aqui, ó, NWU, uma faculdade muito famosa em análise do comportamento, e por aqui vai várias universidades. Então, esses programas, eles são online, então você pode estudar do Brasil, tá? Muitos deles são, se eu não me engano, 100% online, então cada um tem as suas normas, tem que entrar em cada site. Porém, não é uma coisa barata. Então, é uma coisa que vai custar aí em torno de 60 mil reais, 70 mil reais, um desses programas aqui, desses Masters em análise do comportamento, tá? Então, aqui, ó, Master of Arts, tá? Ó, que tem vários para vocês, tá certo? Universidade da Pensilvânia, vários, Capella University, vários aqui. O problema é o preço, galera, porque isso aqui custa 70, 60 mil reais no mínimo,
tá? É tudo pago em dólar. West Virginia é uma faculdade também muito famosa, tá certo? Então, aqui vocês, ó, aqui inclusive, ó, tem até a média aqui de valores, ó. Tá? 19 mil dólares por ano, vocês têm que olhar aqui com calma, tá? Mas esses aqui são os programas. Além desses programas aqui que são de Masters, existem os Courseworks, porque lembra que você tem que ter um Master. Se você estiver começando do absoluto zero, você tem que ter um Master e você tem que ter um Coursework. Os Courseworks também possuem os seus programas online. Um dos mais famosos é o da FIT. Então, vou colocar aqui, vamos pesquisar juntinho aqui, ó. Tô dando passo a passo para vocês. Coursework, ABA. Olha lá, o FIT já até aparece aqui, ó, no Google. Primeira, é a top 1 do Google aqui, ó. Então, aqui no site da FIT, você consegue ter o Coursework em análise do comportamento, que ele é online, tá? A FIT tem uma das melhores taxas de aprovação na prova da board, tá? Então, aqui, se vocês pesquisarem, vocês vão ver aqui os diversos cursos que a FIT tem. E tem o Coursework, tá? Em análise do comportamento, tá certo? BCBA Exam, BCBA Certification, aqui, ó. Tá? Aqui fala do nível de certificação, ó. Aqui fala sobre o curso. Tá certo? O curso é online, galera. Aqui fala, aqui mostra aqui, ó, as disciplinas, tá certo? Ética, medida, né? Formas de medida do comportamento, design experimental, avaliação, tá? É um curso de 270 horas, como eu disse para vocês, que é o que se pede em Coursework, tá? Deixa eu voltar aqui pro site. Aqui tem as informações, eu não tô conseguindo achar o preço aqui para vocês. Mas vocês vão fuçando aqui que vocês vão achar, tá? Aqui falam, ó, as matérias, tá? Aqui tudo direitinho e é um curso que é online, tá? Eu não sei se tem esse curso presencial, com certeza na FIT deve ter, mas uma das coisas que é mais famosa aqui na FIT é o curso online, que é esse cara topíssimo que coordena, que é o Dr. José Martínez Dias. Tá certo? Ó, é um curso, gente, que você costuma demorar, você pode demorar aí, em média, 18 meses para fazer. Então, ele não é um curso rápido. Você acha que é porque é 270 horas? Eles me parece que tem uma forma diferente de colocação das horas, mas é um curso para duração de 18 meses, tá certo? Então, aqui no site vocês podem ter mais informações. Então, gente, aqui eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês sobre a prova da board, sobre os critérios, sobre os programas, tá? E em breve a gente vai falando aí mais sobre isso, vai dissecando aí cada parte, para que a gente possa tirar as dúvidas e levar informação de qualidade verdadeira, conforme eu fui mostrando aqui para vocês. Tá certo, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até breve.